Dia de conhecer o adversário do Gigante da Colina na Copa do Brasil. Dia também de reapresentação no CT Moacir Barbosa, visando o jogo contra a equipe do Santos, que vai acontecer no próximo domingo. E dia que a gente aguarda por novidades com relação à saída de jogadores do Vasco. A gente já tem informações quentíssimas para passar para vocês, envolvendo aí os atletas Piton, Ryan e João Vitor, que vai deixar o Vasco da Gama. E a gente também vai falar aqui sobre chegada de jogador, porque a gente tem muita novidade aí para trazer, principalmente no setor defensivo do Vasco da Gama, porque o Vasco trabalha aí para poder concretizar a situação do Vitor Cuesta e também para trazer o Léo Duarte. O Vasco está empenhado nessa missão, embora o Vasco também tenha outras opções para a zaga. O Vasco, que a qualquer momento pode anunciar atacante também como reforço para a sequência do ano. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, venha fazer parte da nossa família, perfeito? E só passar aqui uma informação para vocês, porque na parte da tarde a gente vai fazer uma live lá no canal Alternativo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo do canal Alternativo para que vocês vão lá na Seita Vascaína, que a gente vai fazer uma repercussão sobre o adversário do Vasco na Copa do Brasil. O sorteio é daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil. A gente fica na expectativa aí para que o Vasco não venha pegar um time aí muito forte, ou que o Vasco não pegue time aí que a gente tenha dificuldades aí históricas para passar. Agora, a prioridade é toda o Campeonato Brasileiro, fazer esses 45 pontos, e os jogadores do Vasco da Gama se reapresentarão hoje. A gente deve ter mudanças aí no time vascaíno, tá? Muitas mudanças, principalmente ali no setor defensivo. Jogadores aí como João Vitor pode deixar o time titular. A gente pode ter a entrada do Thiago Mendes como titular também. Situação ali do Piton. Piton retorna à lateral esquerda. Então a gente vai ter muitas mudanças aí no time vascaíno. Agora, falando aqui sobre essa situação de saída de jogador. A gente vai colocar aqui na tela, porque ontem a gente já tinha passado essa informação em primeira mão. Primeiro, a situação do João Vitor, tá? Foi o que eu falei ontem na live da parte da noite. O João Vitor pediu sim para sair. A informação que eu tive foi que o João Vitor está descontente no Vasco da Gama faz tempo. Ele tinha recebido uma proposta do Cruzeiro, ficou chateado por não sair, certo? E o seguinte, João Vitor vem recebendo ameaças aí de torcedores vascaínos. Então a situação ficou insustentável, e o João Vitor vai deixar o Vasco da Gama. Conforme eu tinha falado para vocês aqui em primeira mão desde sexta-feira passada, o João Vitor tem proposto do leste europeu. O time da Rússia fez uma proposta para o Vasco da Gama, o Vasco fez uma contraproposta. E a gente já vai aproveitar e colocar a situação do Piton e do Ryan aqui também para você, tá? Informação que veio lá do canal Atenção Vascaínos, na parte da manhã, que o Vasco fez contraproposta
de 5 milhões de euros para vender o João Vitor ao SKA Moscou. Perfeito? Então, o Vasco da Gama fez uma contraproposta, o Vasco aceitou negociar o João Vitor. O João Vitor, conforme eu falei anteriormente, pode ser que não seja nem relacionado para o jogo contra a equipe do Santos no próximo domingo. O Diniz, eu até entendi ele, porque se o Diniz fala que o jogador pediu para sair, ia causar muito conflito ali no vestiário, você externar uma coisa interna. Mas o João Vitor pediu para sair e a resposta está aí. Situação do Ryan e também do Piton, tá? Segundo a Atenção Vascaínos, uma proposta multimilionária, tá, do Al Hilal pelo jogador Ryan, tá? O clube saudita aí vem forte, né, para poder levar o jogador. Sabe que os árabes têm muito dinheiro, a multa rescisória do jogador em 40 milhões de euros, tá? Essa situação do Ryan, eu acho que o Vasco ainda vai segurar o Ryan mais um pouco, porque o Vasco está confeccionando um novo contrato do Ryan que vai até dezembro de 2027. Eu acho que o Vasco não vende o Ryan antes do Ryan assinar esse contrato novo, tá? E a situação do Piton foi o que eu falei para vocês. O Piton não vai ficar no Vasco, vai ser vendido, porque o Piton ele tem uma proposta do Girona de 10 milhões, tá, de euros, e chegou uma proposta do Milan também por 8 milhões de euros. Tá? Então, a situação é a seguinte: os empresários do Piton foram procurados, a gente sabe que tem outras partes interessadas nessa situação do Piton, que é o Corinthians, que ainda detém parte dos direitos econômicos do Piton, que é também a Elenco Esportes, que é a empresa que cuida aí dos interesses da carreira de Lucas Piton. Bom, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços. A qualquer momento, o Vasco vai anunciar o jogador Carlos Andrés Gomes. Ao fim da espera e ao fim da novela, com relação ao Carlos Andrés Gomes. Laureano, por que a situação demorou muito? Por conta dessa situação da recuperação judicial. Tudo que o Vasco faz, o Vasco tem que justificar a justiça carioca. Perfeito? O jogador já está na Colômbia, conforme eu falei para vocês, o Vasco já pagou a situação inerente ao empréstimo do jogador. Detalhes finais ali com relação à situação da documentação e do visto de trabalho para o atleta poder atuar aqui no Brasil. Então, a qualquer momento, essa negociação vai ser sacramentada. A situação também do jogador Iconê. O Vasco negocia sim com o jogador Iconê. A Fiorentina já deu o aval para o Vasco contratar o jogador por empréstimo e o Admar, tá, está negociando a parte salarial do jogador. Então, o Vasco está negociando a situação de contrato com o atleta. A grande novidade do dia é com relação ao setor defensivo do Vasco da Gama. Por quê? O Carlos Cuesta ontem foi confirmadíssimo que não tem porra de proposta nenhuma lá do Spartak. Tem nada. Menção de moda, o jogador já está acertado com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama só está vendo com o Galatasaray a situação dessa obrigação de compra aí. E o seguinte, a proposta que o Galatasaray faz para o Vasco tem que levar para o administrador judicial por conta da recuperação judicial. Então, a situação também muito próxima aí de ser sacramentada e o Vasco fazendo um esforço descomunal para trazer o Léo Duarte também. O Vasco negocia a chegada do Léo Duarte junto ao Istambul. Tá? É uma negociação difícil, mas que o Vasco está botando fé que vai concretizar
essa negociação nas próximas horas aí. E, paralelamente a isso, apareceu nomes ali como Mina, como Samir Caetano, mas a diretoria do Vasco bate o pé e quer o Léo Duarte para chegar aqui no Vasco. Com a saída do João Vitor, vai chegar dois zagueiros aí com toda a certeza. Perfeito? Agradeço pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!